Olá, sou Marcos Ferraz e este é o nosso canal Farmacologia. Hoje vamos dar continuidade àquela conversa sobre farmacocinética. E, finalmente, vamos falar de farmacocinética. Então, hoje vamos discutir a primeira etapa da cinética, que é a absorção de fármacos. Bom, eu já havia dado spoiler para vocês. A absorção é a transferência do fármaco do sítio onde ele foi administrado até a circulação sistêmica. Então, lembrem que quando a gente faz a medicação por via venosa, não há absorção. Né? Mas quando a gente faz, por exemplo, pela via oral, o fármaco vai ser deglutido, chega no estômago, vai para o intestino, e aí, então, ele começa a ser absorvido. Muito bem. Então, imaginemos que o fármaco está na luz do intestino e precisa passar para o sangue, portanto, ele precisa atravessar uma barreira de células. Então, é o que nós estamos vendo aqui. Aqui é a região da luz do intestino, aqui é a membrana de uma célula, que a gente lembra desde o ensino fundamental, é formada por lipídios e proteínas. Aqui nós temos a dupla camada de lipídio e as proteínas inseridas na membrana. Bom, como a droga atravessa a membrana? Então, basicamente, pelo transporte ativo e transporte passivo, que a gente também já aprendeu, ok? E com detalhe, sem precisar gastar energia por conta da energia do gradiente eletroquímico. Como a concentração da droga fora da célula é muito maior do que a concentração dentro da célula, há uma força natural que impulsiona a droga no sentido de entrar na célula. Agora, a droga pode atravessar a membrana através de um transportador, de um carreador, que é a difusão facilitada. Algumas vezes demora até transporte ativo, mas isso é muito raro, exatamente porque a energia não precisa ser do ATP, a energia é do próprio gradiente, ok? Drogas também podem passar por dentro de canais aquosos, muito raro, porque a grande maioria das drogas é muito grande para passar por um canal aquoso, ok? Então, a grande maioria das drogas vai atravessar a membrana pela fase lipídica. Imagine um fantasma atravessando a parede. É isso que acontece. Mas como é que a droga consegue atravessar a parede? Bom, só tem um jeito, gente. A droga tem que ser lipossolúvel. Então, a gente já começa a entrar naqueles fatores que influenciam na absorção de um fármaco. Então, primeiro, a natureza química do fármaco, o tamanho da partícula, e isso aqui que eu falei, o grau de lipossolubilidade e de hidrossolubilidade. O quanto a droga é solúvel em lipídio, o quanto a droga é solúvel em água. Lembrem, 60% do nosso corpo é água. Então, a droga tem que ter algum grau de hidrossolubilidade, é interessante para ela se difundir. Mas, fundamentalmente, ela precisa ser lipossolúvel. Vamos lembrar um pouquinho desses conceitos de lipossolúvel, hidrossolúvel. Vocês estão vendo a molécula de água. Não é o Mickey. Se fosse o Mickey, tinha olhinho e narizinho aqui. Bom, aqui eu estou vendo um átomo de oxigênio, em amarelo, 2 átomos de hidrogênio, formando uma ligação covalente. Só que essa ligação covalente tem um detalhe, porque o par de elétrons, aqui há um elétron do hidrogênio e um elétron do oxigênio, formando um par. O par, teoricamente, pertence aos dois, mas como o oxigênio é mais eletronegativo, ele atrai os elétrons para ele. É como se fosse assim, ouvinte. A gente vai juntar dinheiro. Eu dou R$50, você também dá R$50. O par de R$50 é nosso, mas eu seguro. Eu tomo conta, ok? É isso que o oxigênio faz. Só que como os elétrons têm carga negativa, este polo da molécula fica mais negativo e este polo passa a ser positivo. Então, a molécula, a água é uma molécula polar. E por ter carga, por ter essa polaridade, exatamente, a água atrai água. A porção positiva da água interage com a porção negativa, formando ligações fracas, mas que são suficientes para conferir algumas propriedades bastante interessantes, como a tensão superficial, entre outros. Ok? Bom, mas por que eu estou falando de água, aquela matéria da biologia do 2º grau, que todo mundo já viu, já sabe? É porque se eu pego
droga, uma substância que tem a carga e jogo aqui na água, por exemplo, cloreto de sódio, um sal de cozinha, olha o que acontece. A água praticamente quebra o sal. A parte negativa do sal, o cloreto, vai se ligar ao lado positivo da água, ao polo positivo, e o sódio vai interagir com o polo negativo. Por isso que o sal desaparece. Quando eu boto um pouquinho de sal na água, ele some. Agora, o que acontece aqui, se eu jogar uma substância que não tenha carga, que não tenha polo, uma molécula apolar, como o isooctano, que, por exemplo, faz parte da constituição da gasolina. Se eu jogo uma gotinha de gasolina no copo d'água, olha o que vai acontecer. Notaram que a gasolina sofreu tanto bullying que ela até se escondeu atrás de mim? A água, ela repele as moléculas sem carga elétrica. Por isso que a gasolina e a água não se misturam. Então, eu estou dizendo para vocês, estamos lembrando o conceito de lipossolubilidade e hidrossolubilidade, para lembrar para vocês que quanto mais lipossolúvel for a droga, mais a droga é absorvida porque ela vai atravessar as membranas. Mas, em outras palavras, o que eu quero dizer é que a droga tem que ser apolar. Quanto mais apolar, ou quanto mais grupos apolares aquela molécula apresentar, mais fácil ela vai ser absorvida. Okay? Outro fator importante também do fármaco, mas que tem a ver com as variáveis do organismo, é o grau de ionização do fármaco e sua relação com o pH do meio. Bom, vamos lembrar então o que é grau de ionização, a gente também já viu isso. Grau de ionização tem a ver com a relação entre o pK da droga e o pH. E aí eu preciso começar dizendo que a grande maioria dos fármacos vai ser um ácido fraco ou uma base fraca. É só pensar na aspirina. Ácido acetil salicílico. É ácido. Ácido mefenâmico, outro anti-inflamatório. As penicilinas, a amoxicilina, a ampicilina, são derivadas do ácido penicililâmico. E outras drogas são bases. Aliás, terminou em ina, costuma ser uma base, costuma ter uma amina, um NH2, e, portanto, a parte ionizável é uma base. Então, lidocaína, anfetamina, adrenalina, cocaína, e por aí vai, são bases fracas. Notem que eu estou falando ácido fraco e base fraca. Eu não estou falando em ácido sulfúrico ou soda cáustica, hidróxido de sódio. Ok? E como a droga é um ácido fraco ou uma base fraca, essa droga tem um pK. Esse pK é o pH onde a droga encontra-se metade na fração ionizada e metade na fração não ionizada. Falei grego? Não, vamos ver, vamos entender isso aqui. Isso aqui é um ácido. Por definição, na presença de água, ele se ioniza, ele se dissocia, ele perde o próton e se converte nessa fração dissociada, que eu posso chamar de base conjugada. Ok? Então, a característica do ácido é doar prótons. É isso que o ácido faz. Então, está aqui. Só que notem, o ácido é fraco, então a reação é bastante reversível. Eu tenho HA perdendo próton, virando A-. Por exemplo, eu tenho ácido salicílico perdendo prótons e virando salicilato, né, que é o sal. Isso aqui é o sal do ácido. E tem o salicilato se ligando ao próton para formar ácido salicílico. Ok? A base é que eu tenho a base livre, se ligando ao próton, porque é isso que as bases fazem. A base tende a pegar um próton para ela. Então, eu tenho uma base livre se ligando ao próton e se tornando uma base protonada. Ok? Então, eu tenho a lidocaína como base livre e a lidocaína protonada. Bom, só que eu disse que a reação é reversível e ela entra em equilíbrio. Um equilíbrio onde 50% do ácido vai estar não dissociado, 50% vai estar dissociado. Mesma coisa para a base. Bom, quando é que é esse equilíbrio? Esse equilíbrio ocorre quando o pH é exatamente igual ao pK. Peguei, por exemplo, o ácido salicílico, botei aqui no meu copo, misturei, dissolvi, medi o pH e, que coincidência,
O pH é 3,5. O pH da solução é 3,5. Ora, se eu tenho ácido salicílico em pH 3,5, metade do meu ácido salicílico vai estar na forma de ácido salicílico e a outra metade na forma de salicilato. Ok? Então, isso define o pK e o pH. Bom, a base é a mesma coisa. E quem vai definir isso aqui, esse movimento, é a equação de Henderson-Hasselbalch, que a gente estudou na bioquímica. Bom, mas aí eu preciso lembrar para vocês, para a gente não ficar muito confuso, o que é o pH. Né? O que é pH? pH, por definição matemática, é o logaritmo do inverso da concentração de prótons. Ok? Então, gravem bem que o pH é o inverso. Então, se tem muito próton, o pH é baixo. Se tem pouco próton, o pH é alto. Ok? Mas de onde veio isso? Olhem esta reação bonitinha aqui. Eu disse para vocês que a água fica se atraindo. E ela se atrai tanto que uma rouba o próton da outra. E quando essa água exerce a atração e toma o próton, praticamente quebrou esta molécula de água, formando o próton, que tem carga positiva, e a hidroxila, que tem carga negativa. Tem muita gente boa de família honrada que fala próton H+. Gente, próton H+, é pleonasmo. Subir para cima, descer para baixo. Ok? Por quê? Porque o hidrogênio, ele tem um próton e um elétron. Certo? Se o hidrogênio perde o elétron, sobra o quê? Um próton. Então, quando eu falo H+, eu estou falando de um próton. Então, está aqui. Só que notem, esta reação é reversível. Eu tenho hidroxila se ligando ao próton para formar água, em equilíbrio. Quando é que ocorre o equilíbrio? Aqui o equilíbrio legal é quando a concentração de prótons é exatamente igual à de hidroxila. Isso acontece, essa quebra aqui, acontece numa taxa muito pequena. A concentração, então, de prótons e hidroxilas vai ser 0,000001. Tem 7 números depois da vírgula. Então, para simplificar, a gente diz que é 10 elevado a menos 7. Se eu aplico na fórmula, eu vou encontrar que o pH é igual a 7. Então, quanto o pH é 7? Quando a concentração de prótons é igual a 10 a menos 7, e, portanto, a concentração de prótons é exatamente igual à de hidroxila. Ora, se carga positiva é igual a carga negativa, não tem carga elétrica, a solução é neutra, o pH é neutro. Então, o pH é neutro quando a quantidade de hidroxilas é igual a de prótons. Beleza? E aí o pH vai ser 7. Mas aí eu tenho aqui uma solução do pH 7, pinguei um pouquinho de ácido clorídrico. O ácido, a gente já falou, ele doa prótons. Então vai ficar um excesso de prótons na solução. Ora, se eu tenho mais prótons do que hidroxila, vai reagir, formar água e vai continuar sobrando prótons. Isso acontece porque a concentração de prótons é maior do que de hidroxila. Isso é porque tem muito próton. Então, a concentração de prótons é maior que 10 a menos 7. É 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3. Quando eu aplico na fórmula do pH, eu vou achar que o pH é 6, 5, 4. Quanto maior a concentração de prótons, menor vai ser o pH. E aí eu vou dizer que essa solução vai ser ácida. Ok? Agora, também pode acontecer o contrário, né? Ao invés de ácido clorídrico, eu peguei soda cáustica aqui, um pouquinho. Soda cáustica é uma base forte pega próton para ela, e aí diminui a concentração de prótons, eu vou ter mais hidroxilas do que prótons, quando a água se quebra. Ora, se eu tenho mais hidroxilas do que prótons, a concentração de prótons vai ser menor do que a concentração de hidroxila. Portanto, a concentração vai ser menor que 10 a menos 7. O que é menor que 10 a menos 7? 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10. E aí o pH vai ser 8, 9, 10, 11, 12. Quanto maior o pH, lembrando que é o inverso, é porque menor é a concentração de prótons dessa solução. E aí eu vou dizer que nós temos uma solução básica ou alcalina. Aqui eu fiz um resuminho da ópera, né?
Solução ácida, o meio ácido, tem pH menor que 7. Isso acontece porque tem muitos prótons livres. Solução é neutra, o meio é neutro quando pH é igual a 7. Concentração de próton é igual a de hidroxilo. E a solução é alcalina, ou básica, né? Quando o pH é maior do que 7, porque tem poucos prótons livres. Bom, então, lembramos o conceito de pH. Para a gente voltar aqui nesta figurinha. Lembrem, uma droga é um ácido que vai ser encontrado nas duas configurações, nas duas formas. Na forma HA, não dissociada, e na forma A- dissociada. Ácido salicílico, salicilato. Ok? Se o pH é igual ao pK, a concentração é igual. Se o pH é muito ácido, aumenta a concentração da forma não dissociada. Se o pH tende a alcalino, aumenta a concentração da forma dissociada. Mas por que é importante falar isso numa conversa sobre farmacologia? Porque olhem para cá, gente. A forma não dissociada não tem carga. Se não tem carga, é solúvel em lipídio. Se é solúvel em lipídio, vai ser absorvida pela célula. Simples assim. Já esta fração, esse sal aqui, esse acetilsalicilato, esse salicilato, esta fração aqui tem carga. Se tem carga, interage com a água, vai ter uma camada de solvatação enorme ao redor dessa molécula aqui, e ela simplesmente não atravessa a membrana. Para a base é a mesma coisa, apenas a base livre atravessa a membrana. A base protonada é hidrossolúvel. Mas para deixar isso mais claro um pouquinho, e aplicando a equação de Henderson-Hasselbalch, olha que bonitinho. Eu estou mostrando para vocês que essa reação é reversível, mas dependendo do pH, a reação pode aumentar para um lado ou para o outro. Se o pH é menor do que o pK, a reação ocorre no sentido de formar ácido não dissociado. Diminuir o sal aqui, o dissociado. Já se o pH é maior do que o pK, a reação se reverte no sentido de formar o sal dissociado, hidrossolúvel, reduzindo a concentração da forma não dissociada, que é lipossolúvel e, portanto, que é absorvível. Ficou claro? Para ficar mais claro, essa reação obedece à lei do quem tem, põe, quem não tem, tira. Eu trouxe aqui meu copinho com água. Eu sou um ácido, isso aqui é meu próton. Então, eu quero doar meu próton. Mas eu cheguei aí no meio e está todo mundo com próton. Então, eu não dou o meu seguro meu, todo mundo já tem o seu, cada um com o seu. Ou seja, em um meio cheio de prótons, em um meio ácido, em um meio com pH baixo, o meu ácido fica não dissociado. Já eu estou aqui para dar próton. Chego aí, ninguém está com próton, eu dou o meu, sou generoso. Ácido é generoso, dou o próton dele. Então, se o meio tem poucos prótons livres, é porque é um meio básico, alcalino. Então, o que vai acontecer? O ácido vai doar seu próton e vai permanecer mais concentrado nesta fração ionizada, dissociada. Ok? E aí, vamos lembrar, esta fração não é absorvida porque é hidrossolúvel. É esta fração que é absorvida por ser lipossolúvel. Gente, para a base é exatamente a mesma coisa, só que tem que é o contrário. Né? Então, uma base, eu sou base, eu quero pegar próton, mas não tem próton, está todo mundo sem próton. Ou seja, o meio está alcalino. Como é que eu fico? Um pH alto, pH maior que o pK, a base fica não protonada. Ok? Portanto, a base fica absorvível. Agora, se o meio está cheio de prótons livres, eu quero próton. Está cheio de próton, eu pego um para mim. Então, em meio rico em prótons, ou seja, meio ácido, com pH menor que o pK, a reação se desloca para a esquerda aqui, e aí aumenta a concentração da fração protonada, que não é absorvível. Muito bem. Por isso que a gente pode resumir um pouquinho dizendo que o ácido é melhor absorvido quando a solução é ácida e a base é melhor absorvida quando a solução é básica. Isso é uma simplificação, tá, gente? Porque, repare,
Se eu tenho uma droga com pH de 3,5, que é o caso do ácido salicílico, se o pH é 6, 6 é um pH ácido, mas 6 é maior do que o pK. 6 é maior do que 3,5. Então, nesse pH ácido, eu aumento a fração. Desculpa, aqui está no ácido, né? Nesse pH, apesar de ser ácido, eu aumento a fração não dissociada do ácido salicílico, porque, apesar de ser ácido, o pH vai ser maior do que o pK do ácido salicílico. Tá? Mas para a gente, assim, em linhas gerais, para simplificar, a gente pode assumir que a base é melhor absorvida em meio que tende ao alcalino e o ácido é melhor absorvido no meio que tende ao ácido. Muito bem. Bom, então, além dessas propriedades do fármaco, a gente pode falar também das variáveis do organismo. Então, primeiro, já falei do pH, né? O pH pode variar, o pH do estômago é 1,5, 2, o pH do duodeno vai para 8 e assim por diante, ok? Há outros fatores fisiológicos, por exemplo, o fluxo sanguíneo no local da absorção. Ora, se a absorção é a passagem do fármaco do local onde eu deixei para o sangue, quanto mais vascularizado tiver aquele tecido, mais fácil é a troca para o sangue, né? A troca droga local-sangue, ok? Portanto, melhor vai ser a absorção. Então, vou dar um exemplo aqui. O espaço sublingual é pequenininho, mas está cheio de vasos sanguíneos. Então, a absorção sublingual é muito boa. Por isso, na conversa passada, eu falei que é uma via ótima para emergência, para urgência, porque a absorção é ótima. Já no nosso, quando a gente faz a medicação por via oral, o fármaco é basicamente absorvido no intestino delgado, que é uma região altamente vascularizada também. E o fluxo sanguíneo intestinal aumenta com as refeições. Então se eu faço um comprimido junto com a comida, eu posso aumentar a absorção desse medicamento, desse fármaco, ok? Que quando a gente ingere um alimento, nós deslocamos o sangue para a região abdominal, né? Porque a gente chama de plexo mesentérico. É por isso que a mãe proíbe ir para a piscina depois do almoço. Por quê? Porque quando você faz uma atividade física, você joga sangue para o músculo. E aí você retira o sangue do plexo mesentérico, beleza? Quer dizer, o que a mãe não sabe é que a gente não vai para a piscina para fazer exercício, né? A gente vai para ficar de papo, de conversinha com o amigo. Mas, de qualquer maneira, não é bom desobedecer a mãe. Ela fala para não ir para a piscina depois do almoço, a gente obedece. Ponto final. Beleza. Bom, então falei da superfície disponível. Outro fator importante, assim, falei do fluxo sanguíneo, outro fator é a área disponível de troca. Então, a área sublingual é muito pequena. Por mais que a pessoa seja linguaruda, que veneno, que maldade. Mas vamos lá. A área é pequena, então eu não consigo fazer grandes volumes de medicamento por via sublingual. Mas a área do intestino, gente, a área é imensa, porque além do intestino delgado ser bastante comprido, ele tem vilosidades que aumentam a área. Eu vou explicar isso melhor. Você está naquela festa que a comida, a bebida é de graça lá, tá? Está incluída a bebida, ok? Só que o lugar que oferece bebida é um puxadinho bem pequenininho, tem uma fila enorme para você alcançar a bebida. Aí, aí enfraquece, entendeu? Aí ninguém merece. Mas você vai num bar que a bebida é vendida, a área do bar é imensa, o local de troca, quase que não tem fila, porque você vai lá, o garçom tem um monte de garçom, você faz a troca entre você, dá o dinheiro, e o garçom te oferece a bebida. Então, nesse caso, a troca é mais rápida. E a absorção, gente, é uma troca. É a droga indo para o sangue. Ok? Olha aqui o balcão do bar, que é o intestino. Cada velocidade dessas aumenta a área de troca. E pense que aqui está cheio de células. Cada célula possui microvelocidade. Então, o intestino é um bar maravilhoso, que ninguém deixa de ser servido. Todo mundo fala com o garçom de boas. Beleza? Muito bem. Então, a área disponível a área é outro fator importante. Deixa eu falar uma coisa do fluxo sanguíneo que eu esqueci de comentar. O fluxo sanguíneo pode ser modificado. Eu falei, né? O alimento aumenta o fluxo sanguíneo para a região abdominal,
Mas, por exemplo, quando eu faço calor local ou uma massagem, fiz a medicação por via subcutânea ou intramuscular, quando eu faço massagem ou calor local, eu estou produzindo vasodilatação. Isso pode acelerar a absorção do fármaco, ok? Terceiro fator é o tempo de troca. Então tá lá, um balcão, eu fui comprar a bebida lá com o garçom, mas eu falei, garçom, quero bebida, tchau, tô indo embora. Porque eu tô com pressa. Ora, se não tem tempo de contato, não rola a troca, ok? Então, quando é que isso acontece na gente? Quando o trânsito intestinal está muito acelerado. Ah, quando é que o trânsito intestinal está acelerado? Quando eu tenho diarreia. O cólon, quer dizer, o intestino grosso, basicamente absorve água, ok? Se o trânsito estiver muito acelerado, a gente deixa de absorver água, e aí as fezes ficam pastosas ou até líquidas, é o que a gente chama de diarreia. Então, uma pessoa com diarreia, quando faz a medicação oral, esse fármaco praticamente não é absorvido, porque ele vai passar muito depressa pelo tubo digestivo, e aí não tem tempo de absorção, ok? Quarto fator importante é o tempo de esvaziamento gástrico. Por quê? Porque por via oral, o fármaco é absorvido no intestino, com algumas exceções. Por quê? Porque o estômago não é uma região boa para absorver. A área dele é pequena e o pH do estômago é 1,5, 2, 1,5, é muito ácido. É tão ácido que poderia lesar a própria parede do estômago, a própria mucosa gástrica, ok? Então, protegendo a parede do estômago, nós temos um muco, uma espécie de catarro, junto com bicarbonato, para manter o pH em torno de 7. Então, na parede do estômago, o pH fica perto de 7. Na luz, ele é muito ácido. Só que esse muco, quando o fármaco está ali no estômago, ele pode interagir com o muco, é uma geleca, um troço nojento. O fármaco não é muito absorvido no estômago, não. A menos que o fármaco seja altamente lipossolúvel. Aqui, ó, eu falei dessa propriedade do fármaco. Gente, um fármaco altamente lipossolúvel é absorvido até pela pele, que tem uma camada de queratina aqui, uma barreira imensa contra vírus, bactérias, fungo, ok? Se a droga é altamente lipossolúvel, ela acaba entrando pela pele. Uma droga muito hidrossolúvel, aqui voltando a falar dessas propriedades aqui da droga, uma droga muito hidrossolúvel, ela pode entrar e sair nas fezes sem ir para o sangue, sem ser absorvida. Mas, Marcos, qual a vantagem de tomar uma droga que não é absorvida? Ah, eu posso usar uma medicação por via oral para efeito local. Por exemplo, o manitol é um diurético, chamado diurético osmótico. O diurético faz a gente urinar, certo? Aumenta a diurese. Pois bem, só que ele é altamente hidrossolúvel. Então, ele só funciona como diurético se eu fizer por via parenteral, por via intravenosa. Se eu faço manitol por via oral, ele vai puxar a água do meu tubo digestivo, vai provocar um tsunami intestinal, vai sair nas fezes, aquela água toda, e aí eu limpo o meu tubo digestivo. Eu preparo o cólon para um procedimento, para uma endoscopia, para uma cirurgia. Então, repare, a droga pode ser usada para isso também. Ok? E uma droga altamente lipossolúvel, ela pode atravessar a pele. Quanto mais a parede do estômago, claro. Eu vou dar um exemplo aqui da droga altamente lipossolúvel, o inseticida, que algumas pessoas chamam de defensivos agrícolas. Né? Isso aí é um eufemismo. Na verdade, o inseticida é um veneno, okay? Que é usado para matar as pragas, né? Matar os insetos, que, aliás, são até importantes. Né? Matar insetos significa causar algum desequilíbrio ecológico, mas isso é outra conversa. Mas o que eu quero dizer é que eu não preciso, quando eu quero matar barato com inseticida, eu não preciso falar assim, ô barata, abre a boquinha aí que eu vou te dar um remedinho gostosinho, come aí. Não preciso fazer isso. Porque o organofosforado, que é um inseticida, ele é tão lipossolúvel que ele atravessa a pele da barata. E quanto mais a pele da gente, né, que nem tem exoesqueleto, que nem ela tem. Ok? Então, é muito comum intoxicação no campo. O trabalhador rural está jogando inseticida nas plantações e aí o vento muda de direção. Quando o vento muda de direção, joga o inseticida no corpo dele. E ele pode vir a morrer, porque ele pode absorver uma quantidade grande de veneno suficiente para causar a morte. Ok?
Então, eu lembrei para falar da lipohidrossolubilidade. Mas voltando aqui, então, eu estava falando que o estômago não é uma região boa de absorção. Bom, se o fármaco permanecer retido no estômago, ele não vai para o sangue. Ok? Então, vou dar um exemplo de como isso acontece. Peguei comprimido, engoli, e na saliva engoli. Ele bateu no estômago e o que acontece com ele? Exatamente, não acontece nada. Mas quando eu tomo com um copão d'água, 100 a 200 ml de água, a água bate no estômago e distende a parede do estômago. O estômago é um órgão que tem músculo. Músculo é o seguinte, você deixa ele quieto, ele fica quieto. Mexe com ele, ele reage. Então tá aqui o estômago, bonitinho. Distendeu ele, ele contrai, em reflexo, abre a válvula pilórica e aí o fármaco vai ser jogado no intestino. Então, notaram que beber o comprimido com um copão d'água acelera a absorção do fármaco? Beleza? Fica aí a dica aí. Muito bem. Alguns alimentos e algumas drogas podem interferir com o esvaziamento gástrico. Então, drogas atropínicas, por exemplo, a gente vai falar delas mais para frente, em algum momento, podem atrasar o esvaziamento gástrico. Alimentos ricos em gordura e proteína também atrasam o esvaziamento gástrico. Isso pode ser bom. Eu lembro que a mãe sempre fala para a gente, não beba, mas se for beber, nunca beba de estômago vazio. Porque quando você bebe de estômago cheio, o álcool vai ficar retido no estômago, não vai direto para o intestino. E como ele é lipossolúvel, ele vai ser absorvido pela mucosa gástrica. Só que na parede, nas células gástricas, contém uma enzima chamada de álcool desidrogenase que quebra o álcool. Então, quando a pessoa faz ingestão de bebida alcoólica com o estômago cheio, a quantidade de álcool que vai para o sangue é menor. Beleza? Fica a dica aí. Evitem beber, se beber moderadamente e com o estômago cheio e se hidratando bastante também. Muito bom. Outra variável é a eliminação Vou pular essa aqui, vou falar da sexta primeiro. Interação do fármaco com alimentos por via oral ou fezes por via retal. O fármaco pode se combinar com o alimento, precipitar e não ser absorvido. Na conversa passada, eu disse que o fármaco precisa estar dissolvido em líquido para ser absorvido. É verdade. Se ele precipitar, ele não vai ser absorvido. Peraí, mas aí confundiu. O professor falou que com o estômago cheio, com o alimento, aumenta o fluxo mesentérico e aí facilita a absorção do fármaco. Então é legal tomar o remédio com o estômago cheio. Mas agora o professor está dizendo que o fármaco pode interagir com o alimento e não ser absorvido. Agora pirei minha cabeça. Afinal, eu tomo remédio com comida ou fora das refeições? Então. A resposta dessa pergunta é a resposta para qualquer pergunta de farmacologia. A resposta é depende. Então, vai ter fármaco que interage com certos alimentos e precipitam. Um exemplo assim clássico são as tetraciclinas. Elas são quelantes de cátions biotrivalentes. Então, se eu faço tetraciclina junto com cálcio, ela vai se ligar ao cálcio é um cátion bivalente, vai precipitar e vai sair nas fezes. Ora, o que é rico em cálcio? Leite. Perfeito. Então, quando a pessoa faz tetraciclina e toma um copo de leite, e o leigo faz um pouco isso, né? Porque acha que o antibiótico faz mal, tal. Então, para quebrar o mal, vamos tomar um copo de leite, que o leite é uma coisa boa, tal. Só que leite com tetraciclina, a tetraciclina vai sair nas fezes e aquela bactéria que está causando a infecção vai agradecer, porque ela vai ficar de boas. Então, claro, né, na dúvida, beba com água. Mas cada medicamento, o prescritor deve orientar o paciente se faz junto com a refeição, porque tem drogas que são melhor absorvidas quando você come alimento gorduroso, ok? Ou se você não pode fazer junto com as refeições. Aí o esquema é 1, 2, 1, 2. 1 hora antes das refeições ou 2 horas depois das refeições, ok? Cada caso é um caso. E a eliminação pré-sistêmica é isso aqui. Tudo que é absorvido pelo plexo mesentérico vai para o fígado
E a gente viu na conversa passada, o fígado faz a biotransformação. Então, uma fração do fármaco absorvido não chega ao sangue. Foi eliminado antes de alcançar a circulação sistêmica. Daí o termo eliminação pré-sistêmica. Ok? Bom, pela via sublingual, eu falei na conversa passada que a droga vai direto para a veia cava superior. Então, não tem efeito de primeira passagem. O supositório, a maior parte do fármaco, também vai direto para a veia cava inferior. Apenas a porção do fármaco absorvida pelo plexo hemorroidário superior é que entra no sistema porta-hepático. Mas isso é uma característica da via oral. Então, por exemplo, aqui a morfina. Se o paciente está no hospital tomando morfina por conta de dor, se ele toma 10 miligramas de morfina, a dose venosa, se ele toma por via venosa 10 miligramas de morfina, a dose oral é de 30 miligramas. Porque 2/3 da morfina que você ingere vai ser destruída pelo fígado antes de alcançar a circulação sistêmica. Então, está aqui um resumão, os fatores que interferem na absorção oral, aqui no caso, né? Se a medicação é sólida ou líquida, se tem que desintegrar, o tempo de esvaziamento gástrico, o pH do meio, que pode variar, ok? Vou dar um exemplo disso aqui daqui a pouquinho. A interação com alimentos, que pode facilitar a absorção ou pode atrasar a absorção, depende de cada fármaco. O trânsito intestinal acelerado diminui a absorção oral, ok? Muito bem. Com relação aqui ao pH, vou dar um exemplo para vocês interessante. Imaginem um paciente com um diagnóstico de esquizofrenia, fazendo uso de antipsicótico, o médico passou antipsicótico, ele está na menor dose eficaz, uma dose bem pequenininha, é importante trabalhar sempre com as menores doses, ok? E o paciente psiquiátrico precisa do acompanhamento da psicoterapia, do assistente social, toda a equipe multidisciplinar dando esse suporte, para a dose ficar bem pequenininha. Então, o paciente está respondendo à dose, os sintomas da psicose, as alucinações auditivas cessaram ou estão sob controle dele, beleza. Aí esse paciente vem na consulta do psiquiatra e com sintoma bastante exacerbado. Aí o psiquiatra fica pensando, paciente, o quadro dele agravou. Por que será? Bom, primeiro, a suspeita, claro, tem que suspeitar primeiro dos fatores ambientais, do estresse, mas vamos descartar o ambiente, vamos pensar só no fármaco. No mundo real, não posso descartar o ambiente não, tá, gente? Mas vamos pensar aqui só no fármaco. O médico vai pensar assim, bom, esse paciente parou de tomar o remédio, ele se deu alta. E aí conversa com o paciente, com o acompanhante, não, ele está tomando o remédio direitinho, segundo a prescrição. Bom, vamos pensar então, por que será que o medicamento perdeu o efeito? Aí o médico pergunta para ele, você fez uso de algum outro remédio? E ele fala que ele teve uma pirose, piro do grego é fogo, então ele teve uma queimação no estômago e tomou, por conta própria, um antiácido. Ora, o antiácido modifica o pH do trato gastrointestinal. Esse é o objetivo do antiácido, certo? Só que, modificando o pH, reduziu a absorção do antipsicótico. Menos droga no sangue, menos efeito. Por isso que o paciente voltou a ficar sintomático. Então, percebam, mudanças no pH podem afetar o efeito dos fármacos, porque podem afetar a absorção. Beleza? E aqui, então, só uma outra coisa que da fase farmacêutica, que eu não falei hoje, a gente conversou um pouquinho na conversa passada. Vamos imaginar aqui uma cápsula que contenha, né, uma estrutura de cápsula que não é quebrada em meio ácido, porque aquele fármaco é sensível ao ácido, ok? Ele não é estável em ácido. Então, a cápsula vai passar inteira pelo estômago, sem ser atingida, e vai ser quebrada somente no duodeno, ok? Beleza. Assim foi programado pelo farmacêutico. Mas aí o paciente olha para a cápsula e fala, não vou engolir um troço deste tamanho. Aí ele pega a cápsula, abre, joga no copo, mistura bem, é importante misturar bem, engole
e o fármaco é destruído pela acidez do estômago. Então, também significa que a gente vai respeitar, né, a formulação. Tem comprimido que eu posso quebrar, tem comprimido que eu não posso quebrar. Como é que eu vou saber, gente? Bom, isso é obrigação do médico e do pessoal de enfermagem e do farmacêutico, da farmacêutica, do médico ou da médica, informarem. Né? O paciente tem que ter todas essas informações sobre como ele deve fazer o uso daquele medicamento para garantir a eficácia do fármaco. Ok? Muito bem. Aqui a absorção pelos pulmões podem ser gases ou substâncias voláteis, como a gente já falou, ou eu posso fazer suspensão em gotículas, os aerossóis, para ter efeito local, o broncodilatador que a gente usa na asma, ok? Muito bem. Absorção pela pele, a droga pode ir para o sangue se ela for altamente lipossolúvel, a gente já falou isso também. Muito bom. E aí, vou terminar esta conversa com 2 conceitos muito legais e muito importantes. O primeiro conceito é o conceito de biodisponibilidade. Então, vou definir para vocês, é a fração do fármaco que chega no sangue. Então, claro, se eu pego, por exemplo, 20 miligramas do fármaco A e faço por via venosa, quanto é que chega no sangue? Exatamente, chegam os 20 miligramas. Então, a biodisponibilidade por via venosa é de 100%. Ok? Mas quando eu faço os mesmos 20 miligramas por via oral, uma parte do fármaco vai sofrer efeito de primeira passagem pelo fígado. Sem contar que pode interagir com o alimento, tem todos os outros fatores, né? Mas vamos pensar só no efeito de primeira passagem, que é uma coisa que eu já sei que vai acontecer. E aí, o que vai chegar no sangue não são os 20 miligramas. O que vai chegar no sangue é uma fração desses 20 miligramas. 80%, 70%, 50%. Então, é isso que é exatamente o conceito de fração de biodisponibilidade, representado pela letra F. Mas vamos olhar com carinho esta curva linda, maravilhosa, apaixonante, que é a curva farmacocinética. Então, no eixo X, eu tenho tempo em minutos, aqui está em horas. Beleza. 0 hora mais infinito de hora. Beleza. E no eixo Y, eu tenho a concentração da droga no plasma em microgramas por ml. Okay? Pode ser por miligrama por litro também. Muito bem. Então, aqui eu tenho 0 droga no sangue, aqui a quantidade tende ao infinito. Beleza, muito bem. Como é que eu faço essa curva? Simples. Eu dou o medicamento por via venosa, por exemplo, ou por via oral. Vamos fazer primeiro por via venosa, um acesso venoso, infusão venosa bem lenta, um dripping, uma taxa de infusão, uma velocidade de infusão bem lentinha, e deixo um acesso venoso no paciente, e o povo da enfermagem, o enfermeiro, começa a tirar sangue de tempos em tempos, a cada 10 minutos. Então, ó, 10 minutos aqui, tira sangue, manda para o laboratório. 20 minutos, sangue. 30 minutos, tira sangue. E aí, então, o laboratório vai me dizer, naquela quantidade de sangue, naquela amostra de sangue, quanto de droga tem. A concentração da droga naquela amostra de sangue. E aí eu tenho, ó, 10 minutos, eu tenho essa concentração aqui. 20 minutos, eu tenho essa. Meia hora, eu tenho essa. 1 hora, eu tenho pico. E assim por diante. Ok? Então, aí, com vários pontos, eu faço uma curva, que é a curva concentração plasmática em função do tempo. Por que essa curva é importante? Porque essa curva me dá o nível plasmático efetivo mínimo, a duração de ação, o pico, o tempo que ocorre o pico de concentração. Ok? Vou explicar. Estou com dor de cabeça. Estou falando, me deu dor de cabeça. Tomei dipirona, tomei em gotas para acelerar um pouquinho a absorção. Beleza, tomei dipirona em gota, a dor não passou. Droga, continuo com dor. E a dor não passou ainda. Aí depois de 10 minutinhos, a dor passou. Por que a dor passou agora, depois de 10 minutos? Porque depois de 10 minutos, exemplo, tá, gente? Só hipotético. Depois de 10 minutos, a concentração de dipirona no meu sangue ultrapassou esta linha. Esta linha que eu chamo de nível plasmático efetivo.
Notem que depois de 7 horas, a dor voltou. Que droga. Por que a dor voltou? A dor voltou porque eu não eliminei a causa da dor. O que a dipirona fez foi aliviar o sintoma. Não sei o que está provocando a dor. Eu sei que enquanto a dipirona estiver acima dessa linha, eu não sinto dor. À medida que a concentração da dipirona no sangue fica abaixo dessa linha, o efeito passou. Então, gente, o efeito do fármaco sempre vai ser função da concentração dele no sítio de ação. Mas eu não tenho como medir a concentração dele no sítio de ação. Então, eu extrapolo, faço uma inferência, porque o que eu posso medir é a concentração da droga no sangue. Então, eu posso dizer, então, diretamente que o efeito farmacológico é função da concentração da droga no plasma, no sangue. Beleza? Muito bem. Mas digamos que eu, querendo acabar logo com a dor, né, porque o que eu tenho que fazer aqui é, antes do efeito acabar, eu tenho que tomar a segunda dose. E aí, por isso que o médico falou para a febre, eu ficar tomando dipirona, Novalgina é uma das marca mãe, mas tem outras marcas, eu ficar tomando dipirona de 6 horas. Porque quando eu fizer a segunda tomada, a concentração da dipirona ainda não ultrapassou, ainda não desceu desse nível mínimo. Mas aí eu resolvi tomar tudo de uma vez. Juntei um monte de dose, tomei, fiz uma overdose. Então, estou absorvendo, está aumentando a concentração no sangue, aumentou, ops! Ultrapassei esta linha aqui, que é o nível plasmático tóxico. Nós vimos na conversa passada que fármaco é remédio e é veneno. E um dos fatores que diferencia remédio e veneno é a dose, é a concentração da droga no sangue. Ok? Este espaço entre essas duas linhas eu vou chamar carinhosamente de janela terapêutica. E, portanto, a concentração do fármaco durante todo o tratamento precisa necessariamente se manter dentro da janela terapêutica. Abaixo dela não tem efeito, acima dela, efeito tóxico. Beleza? Muito bem. Bom, outra coisa que essa curva me dá, que é muito importante, é a quantidade total de droga administrada, que é exatamente o conceito de biodisponibilidade. Como que eu sei calcular a quantidade de droga que chegou ao sangue? Usando a área sob a curva. Aqui, esse U de under, né, do inglês. Ok? Então, isso aqui é trigonometria, molezinha, molezinha. Eu posso calcular essa área aqui e eu vou saber quanto de droga tem no sangue. Por via venosa, nem precisava, né? Se eu fiz 20 miligramas, vai ter 20 miligramas no sangue. Beleza. Mas e por via oral? Por via oral é uma fração desses 20 miligramas. Então, mesma coisa, eu faço a administração oral, faço a droga oral, ok? Tiro o sangue de 15 minutos, de 10 minutos, faço a curva oral. Notem que a curva oral, a área é menor do que a curva venosa. Então, a gente absorveu menos droga por via oral do que por via venosa. Se eu pego a área sobre a curva oral, divido pela área sobre a curva venosa, eu vou multiplico por 100, eu acho em porcentagem. Então, aqui, no olhômetro, estou dizendo que essa fração aqui, oral, é de 70%. Ok? Então, eu já sei que aquele fármaco, aquele medicamento por via oral, me dá 70% de biodisponibilidade. Então, a dose oral tem que ser um pouquinho maior que a dose venosa para compensar essa perda. Ok? Mas eu queria fechar com uma outra coisa importante sobre essa curva aqui que é linda. Reparem, eu disse que no tempo zero não tem droga no sangue, né? O tempo vai passando, a droga vai chegando, vai aumentando no sangue. Ó, a droga aumentou no sangue, aqui chegou o pico e ela desceu. Então, aqui ela foi absorvida e aqui ela foi eliminada, certo? Claro que não, né? Não é assim, primeiro absorve, depois elimina. É tudo junto, misturado. Então, aqui eu tenho droga entrando no sangue, e à medida que a droga chega no sangue, ela já vai sendo eliminada e ela vai indo para os reservatórios, para os tecidos. Aqui, ó, a quantidade de droga que entra é exatamente igual à quantidade de droga que sai. Por isso que parou aqui, é o ponto, é o pico. Depois sai mais droga do que entra.
Mas aqui né, pode ter droga entrando, ok? Claro que aqui no final da curva só tem droga saindo, e aí droga não só droga saindo do sangue, como saindo do tecido, voltando para o sangue, e por isso que o nível plasmático vai diminuir. E a gente vai falar melhor disso quando eu falar de eliminação de fármacos, ok? Mas então, essa curva farmacocinética nos dá para a gente a velocidade de absorção, que é quando a droga começa a fazer efeito. Note que por via oral o efeito leva mais tempo para fazer efeito, claro, né? A absorção demora mais tempo. A eficácia, a toxicidade, ok? E o tempo que dura aquela dose, o efeito, né? O tempo de ação daquela dose. Bom, falamos de biodisponibilidade. O último conceito que eu quero conversar com vocês é o de bioequivalência. E agora, então, não estou mais falando de fármaco, estou falando de medicamento. Ok? E aí vou começar explicando com exemplos. Imagine o seguinte, duas pessoas com diagnóstico de insuficiência sistólica, e aí cada médico prescreveu um fármaco, conhecido como digoxina, é um digitálico, ok? Então, o digitálico é um santo remédio para quem tem insuficiência sistólica e fibrilação atrial. Beleza. Só que notem uma coisa. O nível efetivo do digitálico é muito perto do nível tóxico. Ou seja, a janela terapêutica do digitálico é muito estreita. E a dose é muito pequena. Olha a dose aqui, tem aqui duas caixas, que dose 0,25 miligramas. Essa é a dose, uma das doses. Ok? Bom, só que cada laboratório produz o seu medicamento, que contém digoxina, com nomes comerciais diferentes, ok? Então, digamos que o primeiro paciente, o rapaz, o senhor, ele comprava dessa marca aqui, que a caixa é preta, está representada pela curva preta. Note que quando ele toma um comprimido de 0,25 miligramas, a droga ultrapassa o nível tóxico. E ele começa a passar mal. Então, o médico orientou ele a fazer o seguinte, quebra esse comprimido pela metade e toma meio comprimido. Tá? Eu estou brincando, tá, gente? É só um exemplo. Então, quando ele toma metade desse comprimido aqui, ele fica na janela terapêutica. Beleza? Ótimo. Um outro paciente com outro médico, com o mesmo problema, está tomando esta outra marca aqui, a caixinha laranja. Ok? A caixinha laranja, olha o que acontece, a absorção é ruim. Então, ele toma um comprimido, não melhora. Aí o médico orientou ele e falou assim, toma 3 comprimidos de uma vez, que com 3 comprimidos você vai alcançar a janela terapêutica. Ok? Então, o paciente A toma meio comprimido, o paciente B toma 3 comprimidos. Já imaginaram a confusão, né? Imagine que esse paciente A acabou o remédio dele, a caixa dele, ele foi na farmácia, não tinha a caixa preta, mas o balconista disse para ele que a dose é a mesma, você não precisa de digoxina 0,25 miligramas, é a mesma coisa, a dose é a mesma. Aí ele me pega este comprimido aqui, quebra na metade e toma. E aí o quadro dele se agrava, ele evolui com edema agudo de pulmão, choque cardiogênico e pode vir a falecer. Percebam que ele fez tudo certo, ele tomou o remédio certo do jeito que o médico mandou. O errado foi só a caixa, o fabricante que era diferente. Mas olha para o cara que tomava o comprimido laranja. A caixa dele acabou, ele foi comprar, só tinha desse aqui, chegou esse aqui na farmácia, ele comprou este comprimido e tomou 3 de uma vez. Ele fez uma arritmia fatal e também morreu. Gente, isso é um absurdo. Se o comprimido tem, se a medicação tem, se 2 medicamentos têm o mesmo fármaco, na mesma dose, o efeito não pode ser tão diferente assim. O que aconteceu aqui é que eu tenho uma diferença grande na biodisponibilidade, uma diferença grande na absorção. Esses 4 medicamentos não são bioequivalentes. Então, eles
não são genéricos. Eu não vou falar muito da legislação, mas o medicamento genérico, ele necessariamente precisa ser bioequivalente da marca-mãe. Ok? A marca-mãe é aquele primeiro medicamento que chegou no mercado. E aí, depois, com o tempo, passam 5 anos, a patente expira aqui no Brasil, nos Estados Unidos leva 10 anos, e aí, depois de 5 anos, os outros laboratórios podem produzir um genérico. Só que esse genérico precisa ser bioequivalente. O que são medicamentos bioequivalentes? São medicamentos que têm o mesmo princípio ativo, na mesma dose, na mesma forma de dosagem, ou seja, se é comprimido, vai ser comprimido, se é gota, vai ser gota, e mesma via. Se é via oral, um ou outro também tem que ser pela via oral. Então, quando isso acontece, para eles serem bioequivalentes, eles têm que ter a mesma biodisponibilidade. Okay? Isso é genérico. O genérico tem que ter a mesma biodisponibilidade da marca-mãe. E aí eu calculo usando aquela curva que eu mostrei para vocês. Mas atentem para um outro detalhe. Existem 2 tipos de bioequivalência, a farmacêutica e a terapêutica. Lembra que eu calculo a biodisponibilidade matematicamente, calculando a área sobre a curva. Mas olha só que coisa triste aqui. Eu tenho a droga A e a droga B. Vamos admitir, o desenho não está muito bem feito, desculpem, mas vamos admitir que a área embaixo, que essa área aqui dessa curva, é exatamente igual à área da curva amarela. Então, do ponto de vista farmacêutico, esse medicamento aqui e esse medicamento aqui são bioequivalentes. Só que o primeiro está matando, porque o primeiro está chegando ao nível tóxico. Ou seja, o fármaco é absorvido tão rapidamente que o pico ultrapassa o nível tóxico. Então, não basta ter a mesma área sobre a curva, tem que ter a mesma taxa de absorção, tem que ter a mesma extensão de absorção para ser bioequivalente terapêutico. Então, o genérico tem que ser bioequivalente terapêutico, ok? Para a gente poder confiar. O contrário disso é bioinequivalência. É quando o medicamento A é diferente do medicamento B. Mas o que pode modificar essa taxa de desintegração? Gente, 1000 fatores. O tamanho da partícula, o grau de compactação, o estabilizante que foi colocado ali. Então, 1000 coisas que a indústria farmacêutica, quando quer produzir um genérico, ela vai ter que se virar para imitar a bioequivalência, a biodisponibilidade terapêutica da marca mãe. A vantagem do genérico, vocês sabem, é que ele é mais barato. Eu posso comprar uma calça jeans de marca, carésima, ou posso ir no supermercado e ter uma seção de roupa, que a calça é baratinha. Para mim, as duas vestem do mesmo jeito. Para mim, tanto faz. Eu até vou na roupa lá do mercado, que é mais barata a calça. Tem gente que prefere a marca. Então, quem prefere a marca vai pagar mais caro pelo mesmo serviço. O que a gente precisa garantir é que realmente seja o mesmo serviço. Isto é, que o genérico tenha a mesma eficácia clínica do medicamento de marca, porque o genérico tem que ser bioequivalente. Ok? Fatores que alteram a biodisponibilidade são fatores que afetam a absorção, que a gente já viu. Menininho está feliz porque terminou essa conversa. Se você gostou, dê um like e convide seus amigos, suas amigas a participar do nosso canal e vamos continuar conversando sobre esse mundo incrível, maravilhoso da farmacologia. Um grande